O Antigo Testamento é repleto de profecias sobre o Messias, o tão esperado Salvador do povo de Israel e também do mundo. A palavra Messias vem do hebraico Mashiach, que significa ungido, e foi profetizado no Antigo Testamento que esse homem viria para trazer libertação, restauração e salvação a Israel e aos gentios, sendo a luz das nações. Esse homem viria da linhagem do rei Davi, seria alguém humilde, mas ao mesmo tempo um rei, que deveria sofrer e morrer por nós, sendo rejeitado pelo seu próprio povo, mas também iria ressuscitar. O Messias, por sua vez, veio há aproximadamente 2000 anos atrás, e seu nome é Jesus de Nazaré. Como muitos sabem, ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre a sua vinda, também fazendo diversos milagres e curando milagrosamente muitas pessoas, assim como nos ensinando um novo jeito de viver e amar uns aos outros. Jesus foi morto numa cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou no terceiro dia, dando vida eterna para todo aquele que nele crê. Bom, aqui eu vou te mostrar e analisar uma das profecias do Antigo Testamento mais conhecidas sobre Jesus, Isaías 53, um capítulo simplesmente impressionante que descreve de forma precisa o sacrifício e sofrimento de Jesus, sendo escrita 700 anos antes dele nascer. De fato, essa profecia é tão claramente sobre Jesus que muitos judeus, céticos ou leigos que escutam ela pela primeira vez acham que ela faz parte do Novo Testamento. Então, se você é cético ou está em cima do muro sobre Jesus, eu te peço para assistir esse vídeo até o final de mente aberta e tirar suas próprias conclusões. E, se você é cristão, eu espero que esse vídeo te edifique e te mostre ainda mais como a palavra de Deus é linda e perfeita. Então vamos começar. Essa profecia de Isaías começa mesmo no final do capítulo 52, que descreve o Messias como um servo sofredor. Vamos ler. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Só nesse primeiro versículo a gente vê que o Messias seria exaltado, elevado e muito sublime, que quer dizer perfeito. Isso é algo que descreve Jesus de diversos jeitos. O primeiro é que Jesus realmente foi exaltado e elevado, principalmente depois da sua ressurreição, quando foi elevado e ascendeu às alturas, se sentando do lado direito do Pai. Em outra camada, ele é engrandecido, adorado e amado por aqueles que nele creem até os dias de hoje. Agora, sobre ele ser sublime, isso é mais do que claro. Jesus foi sublime em todos os sentidos, uma vez que ele é perfeito e totalmente sem pecado. Agora, o versículo seguinte descreve como muitos ficaram pasmos ou chocados ao ver ele totalmente desfigurado. Isso também é bem claro. Jesus foi brutalmente açoitado logo antes da sua crucificação. Nos relatos dos evangelhos, a gente vê como que Jesus, em sua audiência diante do sumo sacerdote, foi espancado com socos. Depois de sua audiência diante de Pilatos, foi brutalmente açoitado. Também lhe foi posta uma coroa de espinhos e foi espancado com uma cana, cuspido e socado. A história nos diz que os romanos utilizavam para açoitar condenados uma ferramenta feita de lascas de osso, tiras de couro, pregos e metais, que eram feitos para rapidamente arrancar a carne das vítimas. Essa ferramenta era chamada de flagelo romano. O processo de açoite era algo totalmente brutal e chocante e deixava a vítima realmente desfigurada. Vamos continuar. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Essa parte é muito interessante e contém várias coisas que a gente pode olhar. Vamos começar com a primeira parte. Assim, borrifará muitas nações. Essa palavra borrifar tem o mesmo significado de aspergir, que é o ato de molhar superficialmente algo ou alguém. E no contexto do Antigo Testamento tem um sentido cerimonial, de limpar algo de pecado ou impureza, assim como estabelecer uma aliança. Em Êxodo capítulo 24, por exemplo, a gente vê Moisés aspergindo os israelitas com o sangue de animais sacrificados para Deus e dizendo que aquele era o sangue da aliança que Deus fez com os israelitas. Assim como aquele sangue de animais foi aspergido nos israelitas como um sinal da aliança com Deus, e o sangue desses mesmos animais eram dados como sacrifício pelo pecado, o Messias aspergiria muitas nações, as purificando de seus pecados pelo seu sangue em uma nova aliança, o que foi exatamente o que Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O fato também do Messias borrifar muitas nações significa que ele não ia ser a salvação apenas para o judeu, mas também para o gentio. Indo para a próxima parte. E os reis fecharão a boca por causa dele,
porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. A gente vê aqui que reis desses outros países vão ouvir falar dele, e mesmo que eles não tinham tido conhecimento disso anteriormente, uma vez que não tinham o Antigo Testamento, eles agora vão ter, e ainda por cima vão entender. A gente vê isso se cumprir lindamente ao longo da história. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os apóstolos e outros discípulos pregaram o evangelho por todos os cantos, sendo levados à presença de poderosos, trazendo o evangelho de Jesus Cristo. Que exemplo maior de um rei se convertendo do que o próprio Constantino, imperador romano que se converteu no ano 312 d.C., que deu origem à libertação do culto cristão pelo Império Romano, que também foi o primeiro passo para a proclamação do cristianismo como religião oficial do Império no ano 380. Vamos para os próximos versículos. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. O capítulo 53 começa com perguntas muito profundas. A mensagem vai ser pregada, mas quem vai acreditar? Quem vai ver a manifestação do agir de Deus? A fé é um requerimento central no cristianismo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A questão é que o sacrifício foi feito, mas quem vai acreditar? A gente pode observar que enquanto muitos gentios ao redor do mundo creram no Evangelho, os judeus, o povo para o qual foi feita essa promessa, por sua maioria, o rejeitaram. Vamos para a próxima parte. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ao estudar essa passagem, eu vi que ela tem um significado impressionante. Um renovo é um broto, uma planta no início do seu desenvolvimento, que pode representar Jesus quando bebê, mostrando que o Messias viria na fragilidade do corpo humano. E é dito nesse contexto que vai subindo, ou seja, vai crescendo, representando esse crescimento de Jesus, como a gente vê no 2º capítulo de Lucas. Também é dito que é como raiz de uma terra seca. Isso é bem interessante. A terra seca simboliza uma terra infértil, difícil de dar frutos. Quando Jesus nasceu, o povo de Israel já estava há aproximadamente 400 anos sem que Deus levantasse um profeta. Período esse que é conhecido como o Grande Silêncio. Então, realmente, a gente vê que a terra estava seca de revelações e oráculos de Deus. Mas com a encarnação de Jesus, ele vem como uma raiz que alimenta a terra seca com a revelação de Deus. Não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isso demonstra bem como que nessa vinda o Messias iria vir em forma humilde, em aparência não de rei, mas de servo. Não tinham características atraentes e de realeza em sua aparência para que ele se destacasse da multidão. Pelo contrário, sua aparência era comum, humilde, o que descreve perfeitamente Jesus, um homem que trabalhava como carpinteiro, nascido em Belém da Judéia e criado em Nazaré da Galileia, regiões humildes. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso é sensacional. Essa passagem mostra como o Messias, além de sofrer tamanha punição que iria fazer com que os outros escondessem o rosto dele, também seria rejeitado pelo seu próprio povo. Isaías está falando aqui com Israel e com os judeus, dizendo que eles rejeitariam o Messias. Isso é precisamente o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, seu corpo estava tão desfigurado que certamente causava muitos a virarem seus rostos para não verem ele. A própria crucificação era um método de execução reservado para a classe mais baixa de todas. A gente vê nos relatos dos evangelhos que enquanto Jesus estava crucificado, várias pessoas passavam e blasfemavam dele, balançando as suas cabeças em sinal de desprezo e desrespeito. Jesus também foi negado pelos principais dos judeus, e até hoje ele é rejeitado como Messias pela maioria do seu povo. O Messias dos judeus veio, mas a maioria dos judeus não o receberam. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha isso! Aqui ele diz que o Messias tiraria doenças e dores do povo, e o povo iria o considerar aflito, ferido de Deus e oprimido. Mais uma vez, isso é um retrato perfeito de Jesus, que é famoso por curar milagrosamente muitos, como cegos, mudos, surdos, paralíticos, epiléticos e endemoninhados.
tanto que é sinalizado em Mateus capítulo 8 que ele cumpriu essa profecia. Continuando, Isaías escreve que os judeus o reputavam por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso é certamente o que corria na cabeça de muitos judeus quando viam Jesus na cruz, que foi ferido por Deus e oprimido pelos governantes. A gente vê muitos dos judeus desafiando Jesus enquanto ele estava crucificado, falando para que ele descesse da cruz, já que era o Filho de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que impressionante! Aqui é dito que o Messias morreria pelos nossos pecados. A palavra ferido aqui também pode ser traduzida como traspassado, que quer dizer perfurado. Isso claramente fala sobre Jesus de Nazaré, 700 anos antes dele ter nascido. Jesus foi açoitado e posteriormente crucificado, onde teve as suas mãos e seus pés perfurados, e depois da sua morte, o seu lado também perfurado por uma lança. Aqui, Isaías diz que pelo sacrifício do Messias, pelo seu castigo, a gente ia ter a paz. Esse versículo é tão precisamente sobre Jesus que faz céticos, leigos e até mesmo judeus acharem que se trata de uma passagem do Novo Testamento. Isaías introduz aqui o que na teologia é chamado de doutrina da substituição penal, que basicamente diz que Jesus pagou a pena pelos nossos pecados ao morrer na cruz. Olha que impressionante! Isso é uma prova sensacional que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos continuar que ainda tem muito mais. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aqui a gente vê que o Messias não se defenderia da opressão exercida contra ele. Mais uma vez, a gente vê isso se cumprir perfeitamente no julgamento e condenação de Jesus Cristo. Em ambos os julgamentos que ele passou antes de ser condenado à morte, ele não ofereceu absolutamente nenhuma defesa contra os seus acusadores. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus poderia ter se defendido quando o sumo sacerdote perguntou: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele poderia ter dito que, na verdade, não era exatamente isso que ele tinha dito. Mas não, ele se manteve em silêncio contra essa acusação, porque ele sabia que precisava ser condenado para que nós fôssemos perdoados. Em seu segundo julgamento, diante de Pilatos, isso acontece. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Mais uma vez, Jesus não se defende das acusações do povo. Mais tarde, ele é condenado, açoitado e toma sua cruz, indo em direção ao Calvário, onde foi crucificado. Caminho esse onde ele não tentou se defender, mas foi como um cordeiro para o matadouro, cumprindo exatamente o que está escrito em Isaías 53. Vamos continuar. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Aqui a gente vê que o Messias padeceu por um julgamento e foi cortado da terra dos viventes, que quer dizer literalmente que foi morto. E o motivo é pela transgressão ou pecado do povo, cumprido perfeitamente em Jesus. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.
Essa passagem é sensacional e se você não percebeu ainda ou não conhece a história toda, se prepara para ficar impressionado. Após a morte de Jesus, é dito algo sobre o seu sepultamento. Em Mateus capítulo 27, do versículo 57 ao 60, a gente lê: E, vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Aqui a gente vê que a sepultura do Messias foi realmente com o rico na sua morte, uma vez que José de Arimateia, homem rico, discípulo de Jesus e um membro ilustre no Sinédrio, o sepultou em um túmulo novo. Olha que impressionante e preciso! Agora vamos para a segunda parte do versículo. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Aqui a gente vê que o Messias é mais do que um homem bom qualquer. Ele é um homem perfeito, uma vez que nunca cometeu injustiça. Sério, como ficar mais claro do que isso? Jesus é o homem perfeito, que nunca pecou uma vez sequer, uma vez que, por mais que fosse homem, também é Deus e totalmente justo. Ou seja, o único que pode ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Isso é lindo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui a gente vê que esse sofrimento e morte do Messias foi um sacrifício agradável a Deus. Não quer dizer que Deus teve prazer no sofrimento em si, mas que ele se agradou que foi um sacrifício perfeito e suficiente para a expiação dos nossos pecados e para a nossa justificação. A gente também vê aqui que quando a sua alma se puser como expiação do pecado, ele verá a sua posteridade. Isso é algo muito legal. A gente vê em Atos capítulo 11, versículo 26, os discípulos sendo chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, que dá uma ideia de um filho imitando um pai, ou de um irmão mais novo imitando um irmão mais velho. Os discípulos foram a posteridade de Jesus, seguindo os seus passos, fazendo outros discípulos, pregando o evangelho e muitos morrendo por ele. A gente também vê aqui algo impressionante. O Messias também prolongaria os seus dias. Agora, como que ele prolonga os seus dias se ele morre? É isso aí mesmo, ressuscitando dos mortos e tendo mais dias para viver, exatamente como Jesus Cristo ressuscitou. Essa é uma profecia sensacional da ressurreição que muitos não sabem. Inclusive eu também não sabia. E ela está aqui, dentro de Isaías capítulo 53. Mais uma vez, olha como a palavra de Deus é perfeita. Vamos continuar. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui a gente vê que através do conhecimento do Messias, muitos seriam justificados, que quer dizer tornados justos, uma vez que o Messias levará sobre si os seus pecados. Isso é precisamente o que Jesus fez, e através da pregação do Evangelho, ou boas notícias, muitos iriam conhecer Jesus e crer nele, sendo assim justificados. Continuando. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. A gente vê aqui que o Messias seria exaltado por essa obra, por esse sacrifício, precisamente como Jesus foi. Algumas semanas depois da sua ressurreição, Jesus ascendeu aos céus, se sentando ao lado direito do Pai, em toda sua glória, honra e poder. É dito também em Isaías que ele foi contado com os transgressores. Da mesma forma, Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos no Calvário, sendo precisamente contado com os transgressores. Isaías diz que ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, ou pecadores. Olha que lindo! Jesus é o nosso advogado, o intercessor. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, a gente lê: Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Isaías capítulo 53 é uma das profecias mais conhecidas sobre Jesus, e é tão claramente sobre ele que existiram pessoas que chegaram a achar que ela tinha sido escrita depois de Jesus, pois era simplesmente muito exato. Bom, até o ano de 1947, a cópia completa mais antiga que a gente tinha do Antigo Testamento era do século X d.C. Então, infelizmente, ainda existiam pessoas que por gratuita incredulidade botavam isso em questão. O que não faz nenhum sentido, já que Mateus mesmo cita Isaías 53, demonstrando que o texto é mais antigo que isso. De qualquer forma, tudo isso mudou em 1947, quando foram encontrados os manuscritos do Mar Morto em Qumran, na Cisjordânia, onde acharam fragmentos de todos os livros da Bíblia, com exceção de Esther. Alguns desses fragmentos foram datados para 250 a.C., e o texto contido nos manuscritos era praticamente idêntico ao dos manuscritos mais antigos que a gente tinha até então, demonstrando que o texto bíblico foi preservado por todo esse tempo com extremo cuidado. De todos esses pergaminhos que foram achados lá, um dos mais completos e bem preservados é o próprio pergaminho de Isaías, que é datado para aproximadamente 125 a.C., tirando qualquer tipo de dúvida sobre essa datação. Eu espero que você tenha entendido quão perfeita e precisa é essa profecia, e como isso é uma prova enorme de que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus é o Messias, o Verbo, Deus feito carne, que foi prometido desde o Antigo Testamento, que sofreu imensamente e foi crucificado e morto pelos nossos pecados, mesmo sendo inocente, dessa forma sendo o sacrifício perfeito pelas nossas transgressões, justificando e dando vida eterna a todo aquele que crê nele. Se você foi cético, agnóstico ou indeciso em relação a Jesus por todo esse tempo, eu quero falar com você agora. Jesus ama você, apesar de todos os seus pecados. Ele te ama mais do que qualquer pessoa que te amou ou vai te amar. Não importa o pecado que você cometeu, o quanto você machucou alguém ou se machucou, ele pode te perdoar e te purificar de toda a injustiça que você já cometeu. Pois todos os pecados, os passados, os presentes e os futuros, tudo foi pago naquela cruz. Jesus é cheio de graça e misericórdia e pode curar todo o trauma que você tem devido a outras pessoas te machucarem também. Ele viu o seu sofrimento e quer que você venha e entregue tudo a ele, pois Cristo é o único que pode preencher esse vazio que existe dentro de você. Tudo o que você precisa fazer é pôr a sua fé nele. E assim você terá a vida eterna de paz e amor com ele no paraíso, onde não existe sofrimento, choro ou morte, apenas paz, amor e alegria na presença de Deus. Você não é salvo por quantas coisas boas você já fez. Você é salvo exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se Deus tocou no seu coração enquanto você assistia esse vídeo, e você quer pôr a sua fé em Jesus Cristo hoje e entregar a sua vida para ele, eu te recomendo que você vá para um cômodo sozinho se for possível. Se não, pode ser aonde estiver, e ore a Jesus. Diga a ele que você crê nele e que você se arrepende de seus pecados. Se você quiser fazer isso agora, você pode repetir as seguintes palavras: Senhor Jesus Cristo, eu creio em Ti como o meu único Senhor e Salvador. Eu creio que Tu ressuscitou dos mortos. Eu me arrependo dos pecados que cometi. Me perdoe, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Revela para mim como prosseguir a partir de agora. Amém. Se nesse momento você pôs a sua fé em Jesus, eu fico muito feliz por você. Que Deus seja louvado e glorificado por ter te trazido a esse vídeo. Dito isso, eu quero te dar alguns conselhos. Eu recomendo que você procure uma igreja que acredite na divindade de Jesus e na Trindade e fale com o pastor sobre a sua nova fé em Jesus Cristo. E ele vai te ajudar com os próximos passos, como o seu batismo nas águas, que é muito importante como uma declaração pública de fé. Como cristão, é importantíssimo estar com pessoas que estão na mesma caminhada que você. Essas pessoas vão te acompanhar e te ensinar muitas coisas. Se você ainda não está pronto para ir numa igreja, tá tudo bem. Mas não fica deixando para depois. E, por favor, não ignora o batismo ou a comunhão.
Para conhecer mais sobre Jesus, você pode começar a ler o Evangelho de João na Bíblia, depois ler os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e depois ler as outras partes do Novo Testamento. E após isso, o Antigo Testamento, para que você leia as Escrituras Sagradas por completo. Se você gosta de vídeos assim, explicativos sobre a Bíblia, já se inscreve no meu canal que eu ainda tenho muita coisa legal para te mostrar. Eu também te deixo um convite para você assistir os meus outros vídeos. Se você curtiu esse, eu tenho certeza que você vai curtir os outros também. Se você quiser ajudar e abençoar financeiramente esse canal, até para que eu possa fazer vídeos com mais frequência, ter mais estrutura e produção, e quem sabe até um dia poder fazer isso em tempo integral, se Deus quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor para essa chave Pix que está aqui na tela. Dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, fica com Deus e até a próxima!